Fala, Krypton, beleza? Então, galera, no vídeo de hoje, vemos aqui a matéria da Dedele Hold e falando sobre um podcast. Grande analista de fundo de hedge chamado Shamat Palihapitiya. Para quem não conhece esse cara, sempre nos Estados Unidos, esses caras que estão lá, tem Raoul Pal, Cathie Wood, e assim sucessivamente, grandes CEOs aí de empresas que também fazem grandes perspectivas de mercado. E hoje é o cara chamado Shamat Palihapitiya. Ele falou sobre essas coisas relacionadas ao criptoativos e ações. Podemos ver um pequeno derretimento agora, entre aspas, um pequeno derretimento é só para poder precificar o valor. Certo? Então, ele colocou aqui a sua perspectiva, dessas análises voltadas para situações atuais. Ele colocou aqui dois baldes de incerteza que foram retirados do mercado, por isso que o mercado ficou muito lateral. Você percebe isso? O mercado viu que havia uma superfície de acordo entre a Rússia e a Ucrânia, porque nenhum dos dois lados, teria sinalizado algo se ambas as partes estivessem muito distantes. Então isso significou para que os mercados estamos em algumas semanas algo para se fazer em relação a isso aí. Então isso é um ponto positivo, uma perspectiva de médio e longo prazo. Então a segunda coisa, o segundo balde de incerteza era a situação do Jerome Powell e do Federal Reserve, que eles acabou de aumentar a taxa de juros, 25 pontos base, e eles deram até uma previsão e até mesmo de como será o próximo ano, no mínimo e possivelmente até 2 anos. Então, com certeza, ele vai querer aumentar cada vez mais essa questão aí, das taxas, de 25 pontos base para mais. Semana para trás, você viu os 4 dias anteriores, foi só incerteza, só dúvida. Então, ninguém sabe o que podia acontecer. E agora, como os mercados viram essas decisões, das situações, então os mercados podem subir, em geral, certo? Em geral. Então, a menos que a Rússia possa fazer um ataque químico não nuclear, Aí muda tudo, Começa a mudar toda a situação de perspectiva de preço dos mercados globais. Mas isso é uma baixa probabilidade, certo? Então não tem como dizer ao certo. Mas esses eventos assim, você sabe que são muito aleatórios e pode acontecer, mas é baixa probabilidade. Por ser baixa probabilidade, então a gente coloca uma dinâmica construtiva em cima do mercado, beleza? Pelo menos nos próximos meses, abril e junho. Não, abril e maio. 2 meses aí para a gente poder ter uma dinâmica construtiva de valor do preço do ativo. Aqui ele falou sobre os investidores de varejo, capitularam e venderam no início de março e os mercados estão se posicionados para subir. Quem vendeu, galera, perdeu, infelizmente. Por quê? Ele explicou aqui, vou até botar aqui o texto que ele falou bem especificamente. O varejo não é um sinal muito bom de nada. Na verdade, se você realmente olhar para os fluxos de varejo, normalmente você ganhará dinheiro fazendo exatamente o oposto do que o varejo faz. Todos os dias desde o início deste ano, o varejo foi um comprador líquido. Em todos esses dias, o mercado levou um soco na cara. Finalmente, no início de março, o varejo capitulou e eu postei no mesmo dia e disse: gente, esse é o momento para comprar. Isso é o que ele falou, certo, no podcast. E aqui você percebe o quê? Aqui você tem também, agora no mês de abril, a declaração de imposto de renda lá dos Estados Unidos, que vence dia 15 de abril. Então é por isso que quem tirou o dinheiro de agora para março, já tá pensando já em colocar essa perspectiva de pagar impostos, Então a capitulação foi necessária, justamente já precificando até mesmo um fundo maior, como vocês vê no gráfico. Eles estavam comprando todos os dias e finalmente desistiram, mas essa capitulação foi no momento em que você compra. Então, os fluxos de varejo são algo que você normalmente ganhará dinheiro desaparecendo, fazendo exatamente o oposto do que o varejo está fazendo. E você só precisa ter acesso a essa informação. Então, para onde vamos a partir daqui? Provavelmente para cima. Isso conquistar no podcast, que foi praticamente 1 hora e 14 minutos de conversa falando sobre os impactos globais de mercado financeiro. Beleza? E aqui, montamos aqui alguns gráficos para vocês aqui, para vocês terem uma ideia.
gráficos diferentes, né, de time frames diferentes, para ter uma perspectiva diferente da análise gráfica do BTC. Aqui ele mostra um gráfico baseado em 3 semanas, ó. Então o que é que você percebe, ó? Estamos indo novamente para, né, essa continuação do fechamento de preço em torno acima de 34 mil dólares. E você vê que é uma parte bem otimista, ao contrário do que aconteceu dos meses atrás, ó. Então você vê, temos essa linha aqui, né, amarela, o preço ficando acima dessa região, o que significa que existe uma probabilidade de subida de preço por conta de um fundo maior ser precificado. Um acúmulo ali surgiu e o preço não mais caiu. Então sugere-se que a força compradora permaneça mais forte ao longo dos próximos meses, já que a tendência de gente não querendo vender é maior, certo? E a outro gráfico, que é outra perspectiva, aqui já é um gráfico de uma semana. Então você percebe que são gráficos diferentes, ó. Gráfico de 3 semanas e gráfico de uma semana. E aqui ele mostra a definição, né, da tendência de baixa e as séries de baixas e altas do BTC. Aqui ele mostra que o high, né, que foi mais ou menos por volta de 62 mil dólares, né, meados ali de 2021. Depois tivemos aqui um low, uma baixa até 29 mil dólares. E em seguida tivemos aqui um high. O que é um high, pessoal? Normalmente é sempre assim, quando você consegue passar a alta anterior que foi feita anteriormente. Então, vemos aqui uma alta histórica que bateu ali, ó, e fez um high, ficou acima da alta anterior. E depois fez, ó, um high-low, né, que é onde nós estamos agora. O que significa? Que fazemos agora um fundo maior ao anterior. Então é por isso que está sendo muito bom, importante nesse cenário agora, porque está acima do low abaixo, né, de 29 mil dólares. Então estamos agora em 41 mil dólares. Olha que a projeção de capitulação que o BTC fez até agora, beleza? Então tudo isso indica uma probabilidade de aumentar esse high-low, né? Fazemos agora uma pequena projeção de alta, até fazer uma pequena também outra projeção, né, de subida de um fundo maior, certo? Então tudo isso é uma capitulação. E aqui no gráfico mais rápido, né, um time frame de 2 horas. O que nós percebemos aqui, ó? Existe a ideia desse triângulo, né, ó, e colocou uma perspectiva aqui de A, B, C e D, né? Umas ondas aqui de Elliott. E você percebe que existe aqui duas opções. A primeira opção é o triângulo, onde ele foi rompido, né? Esse triângulo, o fundo foi feito e diariamente essa demanda pode permanecer nesse fechamento acima do triângulo. Essa é a perspectiva da primeira opção. E a segunda opção é o fundo entre 29 mil a 32 mil dólares se essa demanda for perdida. Quer dizer, se o preço cair abaixo, né, da zona dessa linha triangular e vier a onda de demanda diária, que é justamente essa zona entre 29 mil dólares a 32 mil dólares, certo? Então, essa é a perspectiva de longo prazo. Perspectiva de curto prazo, perdão. Mas se você for pegar no começo dessa quebra do triângulo, dos pontos de vista macroeconômicos e de gráfico, é bem positivo, beleza? Até porque se ele começar a subir e ficar acima de uma zona bem próxima de 42 para 45 mil dólares, no curto prazo ele pode chegar lá, com certeza, beleza? No curto prazo ele pode começar a ter essa tendência de quebra, né, dessas resistências aí maiores, certo? Então, ó, se você pegar lá no gráfico, você percebe o quê? Ó? Que o BTC, pelo menos agora, atualmente, ó, ele permaneceu aqui entre, né, essa média móvel AEMA 100, ficou aqui também brigando, já tentando bater de frente também com a média móvel 50, como eu falei. Essa média móvel 50 aqui, pelo menos no aspecto de curto prazo, é bom no gráfico semanal. E o suporte da EMA 100 é extremamente importante, certo? Então agora ele está tentando bater lá, ó. E você percebe o que, ó? Que no SOPR, agora o que o pessoal está começando agora a cada vez mais ter, né, lucros do cenário positivo. Então, o que significa que o preço está ganhando mais força porque as pessoas não estão querendo vender no prejuízo. Isso é bastante interessante, bem importante para o cenário para o mês de abril, certo? Aqui, ó, candles vermelhos aqui sumindo e agora começando a aparecer os volumes verdes, né? Perdão. E aqui você percebe o que também de novo?
lá no Ethereum, ó, o Ethereum também está repetindo, né, a mesma perspectiva do BTC. Ó. Você percebe que até nesse cenário aqui no gráfico semanal, ele vem fazendo aqui, né, um high low maior do que o anterior. Então, um fundo maior aqui voltado pelo mês de janeiro até o mês de março foi justamente maior do que essa região aqui que eu vou colocar para vocês aqui, ó, que é esse triângulo mais ou menos pautado aqui na baixa aqui, ó, tá vendo, ó? Aqui esse cenário aqui de baixa, você percebe que ficou alguns meses aqui, né, praticamente quase 3 meses também, e agora ele está aqui acima, o que significa um ponto onde ele pode se direcionar para uma alta, quebra, né, da resistência, ou simplesmente continuar se lateralizando aqui em meados dessa região, certo? Então, por enquanto, repetindo bem o cenário USDT, né, o Ethereum bem pareado ali com o Bitcoin também, muito parecido, né, a dinâmica deles. E aqui você percebe o que? Ó, que atualmente o cenário é justamente ainda muito seção de Bitcoin. O mês de Bitcoin está muito forte, né? Bitcoin formando aqui, ó, sempre essa baixa em torno de 31 para 25. Então está denotando ainda que tem muita carruagem para rolar ainda, falando sobre Bitcoin e o seu cenário, certo? Macroeconômicos e de análise gráfica. Você percebe o que mais? Bora botar lá na COT. Para quem tem COT, ó, vou até falar um pouquinho sobre ela aqui. Acho que é COT BTC, que eu fiz aqui a análise dela. E atenção para quem tem COT, ó. Olha aqui, ó. No gráfico semanal, sempre é um gráfico intermediário, de médio e longo prazo. Aqui você percebe ondas de Elliott e correções de Elliott. Você percebe que eu coloquei uma perspectiva que está indo de contra essa tendência, né, ó. Você percebe que tem aqui análise 1, 2, 3, 4, 5 e aqui tem a análise de correção, a onda de Elliott de correção A, B e C. E aqui eu coloquei que se chegamos a um fundo, nessa precificação de preço da COT, ela pode chegar a ter mais ou menos um movimento parecido com as ondas de Elliott de impulso, aonde faz o preço subir. O preço se repete à medida que umas ondas ficam muito parecidas umas com as outras, porque a tendência, né, dos movimentos desse gráfico está denotando isso. E aqui ele percebe aqui 1, 2 já está subindo, depois tem uma correção no 2, ó. Depois tem uma subida maior na terceira, depois tem uma correção na quarta, depois tem a quinta muito maior, certo? Então essa é a perspectiva da COT no par BTC. Isso se repetir esse mesmo padrão pautado nos gráficos anteriores, beleza? Então se você já gostou desse vídeo, deixe seu like e comenta aqui embaixo qualquer coisa para poder ajudar no engajamento, né, do YouTube aqui, beleza? Porque o YouTube não está ajudando em nada, infelizmente, não está recomendando para muitas pessoas. Acho que até pessoas que não estão recebendo nem notificações. Então qualquer coisa, se você faz parte da comunidade como um todo, sempre eu posto novos vídeos para vocês aí, para poder estar ajudando e contribuindo com o conteúdo, beleza? Então deixe seu like, compartilha, se inscreve no nosso canal se você é novo, já comenta, de alguma forma sempre ajuda aí o engajamento e o algoritmo do YouTube entender que este canal está tendo relevância para quem está assistindo, beleza? Então a palavra sempre é essa, relevância para quem está assistindo. Então isso é importante para você, já compartilha, comenta, faça algo em prol, certo, do algoritmo do YouTube ajudar este canal a cada vez mais, né, ganhar adesão, beleza? Então tamo junto, aqui só o começo, se você gostou e até a próxima. Existe.